aqui no nosso estúdio, no nosso fluxo de trabalho, a gente divide a decupagem em duas partes. O que a gente faz? A primeira decupagem é você separar tudo aquilo que realmente você não vai utilizar, aquilo que realmente não presta, né? Daqueles takes ruins que realmente você não vai utilizar para o seu filme. E nessa primeira parte da decupagem é onde você vai poder analisar todo o material que foi filmado. Então, por isso, eu acredito que é extremamente importante que você analise todo o material que foi filmado. Principalmente se você foi o operador de uma das câmeras, mas você não sabe o que as outras câmeras trouxeram de material para você. Por mais que você saiba que a câmera 2 ficou responsável por fazer os inserts dos pais, padrinhos, convidados, o câmera 3 ficou responsável por fazer a câmera fixa e você ficou responsável por fazer tal e tais cenas. Ok, beleza. Você sabe a teoria que é mais ou menos o que tem de imagem, né? Mas é nessa primeira etapa da decupagem onde você vai ter certeza o que realmente tem de material bom e também o que você tem de material com grande potencial para que você defina como você vai começar seu filme. Porque é nessa primeira parte da decupagem onde você vai perceber quais cenas você tem de melhor para começar o seu filme. Muitas vezes você pode começar com os votos. Se você perceber que, poxa, a melhor estética cinematográfica, os votos, o que os noivos falaram um para o outro, nos votos foi a melhor parte, onde as pessoas estavam mais bem envolvidas com o casal ali. Nessa primeira etapa da decupagem, você não precisa fazer, assim como a gente não faz aqui também, uma decupagem tão refinada assim, que é de segundo a segundo, né? Simplesmente a gente vai passando o cursor sobre a imagem, vai vendo tudo que tem ali e a gente vai analisando o que tem de material ali, né? E tem alguns pontos que a gente leva muito em consideração para que a gente defina o começo e o final do take, que possivelmente a gente vai levar para a segunda etapa, que é a montagem propriamente dita do filme, né? Então, uma das etapas principais, um dos pontos, na verdade, né, que a gente leva muito em consideração são as ações e a linguagem corporal. Então, essas ações é o que está acontecendo dentro do take. Isso junto também à composição, ao enquadramento, ao movimento de câmera, né? Tudo isso tem que ser analisado, porque não adianta os noivos se olharem, ter uma troca de olhares muito legal, sendo que a sua imagem ficou muito tremida, ou ficou mal enquadrada, ou o ângulo que você pegou não está tão favorável, não ficou tão legal. Então talvez essa seja uma cena que não deva começar o seu filme. Então, quando você faz essa primeira decupagem, também prestando atenção nesses pontos, né, como linguagem corporal, enquadramento, as composições, né, aí sim você vai ter certeza de como você pode começar seu filme. E quando você começar o seu filme, você já vai saber quais cenas você vai começar, e aí dentro dessa segunda etapa da decupagem, aí sim você vai estar mais ligado ao tempo do take que você precisa para contar aquele trecho da história, né? Se eu vou precisar 2, 3 segundos, se eu vou precisar dele em slow, né? Ou se eu vou precisar dele um tempo maior, ou até mesmo quais são as conexões de um take em seguida do outro que eu vou precisar. Por exemplo, se eu tenho uma troca de olhares dos noivos ali, e eu tenho os padrinhos olhando para os noivos e sorrindo, nossa, eu tenho uma conexão muito legal que os padrinhos viram os noivos se olhando e eu tenho um sorriso dos padrinhos se olhando. Tem uma conexão muito legal disso. Então eu já sei de que forma eu posso ir conectando uma cena atrás da outra. E uma coisa bem importante é a gente saber definir qual o tamanho do take necessário, né? Aquele conjunto de takes que você vai colocar para aquele tempo do vídeo ali, para aquele bloco do vídeo, né? Qual o tamanho de cada take, um atrás do outro, é necessário para que você conte aquela história, aquela pequena história ali, para que no conjunto total, para que no filme geral ele seja um filme dinâmico, um filme emocionante, né? Para que não seja um filme chato, um filme demorado. Então, para isso você tem que analisar take a take o que cada take está dizendo. Por exemplo, se é um take de plano geral, né, que está mostrando a igreja como um todo, né, esse take não pode ser muito rápido, ele não pode ter meio segundo, né? Esse take às vezes ele precisa ter mais de um segundo e meio, 2, né, às vezes até mais, que é justamente para você mostrar o todo, mostrar como a igreja está cheia, diferente de um take de um close, por exemplo, que é um take rápido de ser assimilado, né, de ser compreendido. Você só vai deixar esse take um pouquinho maior se dentro dele tiver uma expressão, uma linguagem corporal, um sorriso desse
esse personagem ali, né, uma expressão ou uma ação dele ali que esteja falando alguma coisa, dizendo alguma coisa e que faça conexão com o take anterior e com o take posterior. Um exemplo disso, vai fazer um close da madrinha. E a madrinha, ela levanta a mão para enxugar a lágrima dela e depois ela abre um sorriso, né, ao mesmo tempo que está baixando a mão. Então, existe um tempo dessa ação, dela levantar a mão, enxugar a lágrima, que muitas vezes ela pode enxugar a lágrima de um lado, pode enxugar a lágrima do outro, e baixar a mão e abrir um sorriso. Essa ação inteira tem valor, né? Se simplesmente ela só abrir o sorriso, é uma cena fácil de compreender, é uma cena que não precisa ter muito tempo, certo? A não ser que seja uma situação que dentro da narrativa que você está contando ali, que os noivos estão falando os votos um pro outro e o noivo falou uma coisa muito engraçada e que gere uma risada. E aí essa madrinha ou outra madrinha ou um padrinho ou aquele take dos padrinhos ou os pais que você definiu para colocar na sequência, eles estejam sorrindo e que faça conexão. E que seja um sorriso até um pouquinho demorado, você pode deixar um pouquinho mais de tempo, porque faz conexão com o que o noivo estava falando, que era algo engraçado, e com o tempo que você deixou de tempo, o que você deixou do take ali, do sorriso todo daquela pessoa, né, dos pais ou padrinhos que estavam dando aquela gargalhada conforme o que estava acontecendo na cena, né? E que muitas vezes essa gargalhada não é exatamente naquele momento que aconteceu, mas na montagem você pode fazer parecer. Então, o que vai fazer você definir o tamanho do take são as ações que está acontecendo dentro dele, né? E o tempo que você leva, o tempo que você imagina que o espectador vai levar para assimilar, né? Porque uma coisa é quando a gente está editando o filme, né? A gente assiste muitas vezes aquele mesmo trecho, muitas vezes aquela mesma cena, então a gente já está a gente assistiu, muitas vezes a gente já sabe o que está acontecendo dentro daquele take. Lembre-se que o espectador, os noivos, os pais vão assistir pela primeira vez. E se você deixar muito curto, pode ser que eles não consigam interpretar da mesma maneira que você. Então você tem que analisar de duas etapas. O tamanho do take que você colocou, está ficando claro a mensagem que está na linguagem corporal, na linguagem visual, né, no movimento de câmera, em tudo aquilo que você quer passar, na mensagem daquele take único, né? E quando ele está sendo visto junto com um conjunto, né, de 5, 6, 10 takes ali, dentro de um plano de sequências ali, de takes, se não está muito curto, ou não está muito longo, se não está demorado demais para contar aquele trechinho da história, certo? Assim como, por exemplo, a troca de votos. A troca de votos, existe a ação e a reação. A ação de quem está falando e a reação de quem está ouvindo, certo? Você não necessariamente tem que deixar só ação e reação. Ação e reação. Dependendo do tempo que é falado, dos votos, se o noivo, por exemplo, levou 5 minutos para falar e você ficar só na troca de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, vai chegar uma hora que vai ficar cansativo. É importante que você leve para os espectadores também a estarem participando desse momento. Os pais, os padrinhos, então você tem que dosar isso, saber colocar uma quantidade de takes das pessoas que estão participando ali do casamento para que fique legal. Então você vai colocar as imagens dentro dessa conexão da troca de votos ali, imagens que condizem com aquilo. Por exemplo, se é uma troca de votos emocionante, que o noivo está falando algo bem emocionante para a noiva, e você coloca uma cena onde um padrinho está olhando para baixo, ou o padrinho está conversando com a madrinha, não gerou conexão. Então você precisa conectar o que está sendo falado, o que está acontecendo, o que você está apresentando naquela etapa da sua edição, ali do seu filme, com os inserts que você vai colocar. Então é extremamente necessário que nessa parte você colocasse uma cena, a madrinha chorando, ou os padrinhos olhando, né, para os noivos, a mãe olhando, com um leve sorriso nos lábios, né, cenas que conectem uma coisa com a outra. E a quantidade desses takes vai depender do tempo que você definiu ali para os votos, né? O tempo que existe dos votos. Se é 5 minutos, peraí, acho que eu vou colocar uns 4 ou 5 takes de inserts. Mas dentro de cada tempo desses inserts tem as ações dos personagens ali, né? O que eles estão falando? O que está acontecendo? Se ela está enxugando a lágrima, como eu mencionei, né? Tem um tempo de enxugar a lágrima e depois dar um sorriso, é um take um pouquinho maior, né? Eu não posso colocar takes muito longos também, porque a prioridade desse momento é a ação e a reação dos noivos, né? Então é super importante que
lá dentro da primeira parte da decupagem, você comece a analisar tudo o que você tem de material. Quando você trazer para essa segunda etapa, você venha sentindo o que você pode utilizar em cada parte do seu filme. E também uma coisa muito importante que a gente faz aqui é a gente dosar. É bem normal de que tem partes de casamento, tanto da cerimônia quanto da festa, que é mais legal, e outras partes que não são tão legal. Mas vamos pensar no começo e ao final do seu filme. Se você utilizar tudo que tem de legal, tanto da cerimônia quanto da festa, nos primeiros 10 minutos do seu filme, o que tiver depois, digamos que o seu filme tenha 30 minutos, os outros próximos 20 minutos você não vai ter imagens tão legal para deixar seu filme inteiro legal. Pode ser que ele fique, depois dos 10 minutos, não fique tão legal, tão interessante o filme. Então é importante que já na primeira decupagem, né, e durante o processo da segunda parte, você vai dosando. Não, eu vou começar aqui com os votos, e depois eu vou começar a fazer um pouco das entradas, vou fazer um pouco da cerimônia, depois eu posso ir para decoração, que normalmente decoração é mais informação, não tem tanta emoção, vou dar uma equilibrada com a decoração, depois eu posso ir para dança, trazer a emoção de novo, vou trazer a emoção com a dança deles, depois eu vou para a segunda parte dos votos, depois eu vou mais um pouquinho da cerimônia, uma parte mais com o celebrante falando, um pouco mais de insert dos noivos. Então eu tenho que equilibrar todo o filme para que todo o filme gere emoção, gera assim, atraia a atenção do espectador, né, durante todo o filme, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui algum trechinho de um filme que eu editei aqui. Até esse filme eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem ele inteiro, para vocês entenderem um pouco de tudo que eu falei agora. E para que vocês possam perceber em relação ao tamanho dos takes aqui. Nesse filme aqui eu utilizei a narração do celebrante, eu editei algumas partes da narração do celebrante e inseri imagens que tinha a ver com o que o celebrante estava falando. Então eu fiz uma conexão de imagens dos noivos, dos momentos dos retratos deles, né, de algumas ações que estavam acontecendo nos takes durante os retratos, durante a cerimônia também, e os utilizei em cima da narração do celebrante. Perceba só. Débora, Joseph, sejam bem-vindos ao casamento de vocês. Como diz a palavra de Deus em várias passagens, a tudo dai graças. E vejam só que tarde linda que Deus reservou para o enlace matrimonial de vocês dois. Temos que agradecer sempre, pois a gratidão é um sentimento que devemos cultivar. Vocês são duas pessoas lindas, que se encontraram não ao acaso, pois para quem acredita em Deus como vocês, sabe que Ele sempre nos reserva o que tem de melhor. E é por isso que agora, sem palavras, apenas com o olhar, esse olhar rico de vocês, cheio de emoção, de amor, com esse sorriso lindo de vocês dois, se olhem nos olhos, de um modo talvez que nunca se olharam antes. Esse momento é único. E é verdade aquela frase que diz que os olhos são as janelas da alma. Isso é a mais pura verdade. Então aproveitem esse momento, vivam cada segundo, porque esse momento representa o enlace do amor de vocês. Se você observar, o tamanho de cada take que eu coloquei aqui, está super fácil de você compreender o que está acontecendo dentro de cada take. E está também sincronizado com o que o celebrante está falando e com a melodia, com a trilha que está tocando embaixo. E você percebe que todos os takes estão em slow, porque eu quis potencializar cada ação de que está acontecendo dentro de cada take ali, de uma forma mais lenta, para que o meu take seja curto, porém as ações são mais lentas, então isso acaba potencializando a narrativa, certo? Então, está muito fácil de você compreender cada take que foi colocado ali, né, visualmente, né, e ouvindo o que o celebrante está falando, então isso gera uma conexão. Então já nessa primeira parte do filme, o que eu fiz? Eu montei trechos
da fala do celebrante que tivesse maior valor, que tivesse maior sentimento, né? E peguei as imagens, também grande parte das imagens que eu tinha na minha primeira decupagem, da minha segunda decupagem, e também utilizei uma grande parte já no início. Então eu fiz um mix ali de imagens de retratos, onde eu percebi que tinha bastante conexão, tinha bastante envolvimento dos noivos ali, né? Que tinha bastante expressões legais, linguagem corporal, os movimentos de câmera estava bem legal, estava com uma estética cinematográfica bem bacana também, e junto com algumas imagens da cerimônia também, conforme ele ia falando algumas coisas, eu fui gerando conexão das imagens que eu tinha, tanto dos momentos dos retratos, quanto as imagens da cerimônia com o que o celebrante estava falando. Então isso fez com que eu já conseguisse resumir grande parte de todo o acontecimento do casamento, das partes mais legais, já logo no início, para já prender a atenção do espectador e já gerando sentimento, já gerando valor naquela primeira parte que eles estivessem assistindo. Então, deixa aqui nos comentários quais são as suas maiores dificuldades durante o processo da edição de um filme de casamento, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve já aqui, ativa o sininho das notificações, que a gente vai continuar produzindo muito conteúdo legal para você. Beleza? Aquele abraço, tchau, tchau!